Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Produzindo Vídeos por 28 dias aqui no meu canal. Eu sou Maurício Nunes, artista da alma, contador de histórias e comunicador da verdade, da minha verdade. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre o quanto de coragem que é exigido para a gente conseguir ser nós mesmos. E é muito doido trazer esse assunto aqui hoje, porque é algo que eu já venho trabalhando há muito tempo, já venho fazendo terapia sobre esse assunto há bastante tempo. E como ainda é difícil conseguir ser eu mesmo por inteiro. É muito engraçado porque parece que quanto mais a gente vai cavando esse assunto, quanto mais a gente vai buscando as informações, falando sobre esse assunto em terapias ou tendo um próprio autoestudo, mais camadas profundas do nosso ser a gente vai acessando. E quando a gente acha que a gente já superou e curou alguma parte de trauma, de medo, de insegurança, a gente acaba acessando uma nova parte, que revela algo mais profundo. E realmente é um assunto que demanda coragem. Eu sinto que no fundo, o que todo mundo mais deseja é poder ser autêntico, é poder ser a gente mesmo. Mas a gente está tão moldado em padrões sociais que a gente é ensinado desde sempre, desde pequeno, desde criança, a seguir esses padrões sem mesmo ter lugar para se questionar se aquilo faz ou não faz sentido com a gente, com a nossa essência. E quanto mais o tempo vai passando e mais velho a gente vai ficando, indo para a escola, depois ensino médio, faculdade, mais difícil é de perceber e conseguir sair dessas caixas que nos colocaram durante a vida inteira. E é muito engraçado porque hoje de manhã, durante a minha terapia, eu estava falando justamente sobre os meus projetos e o que eu quero trazer para o mundo, que eu estou nesse momento da minha vida muito de trazer a minha verdade para o mundo. E não é à toa que eu comecei esse desafio de criar os vídeos, né, para poder comunicar a minha verdade. É isso que eu mais acredito, é o que eu venho falando há tempos e é que eu realmente quero poder ajudar as pessoas a conseguir encontrarem, a se conectarem com a sua essência, com a sua verdade, com a sua parte artística, criadora e conseguir ser um canal para trazer isso para o mundo. E o que eu mais vejo ao meu redor são pessoas que estão nesse caminho, mas estão passando uma dificuldade enorme, porque a gente não foi ensinado a acessar essa nossa essência. A gente foi ensinado apenas a cumprir regras, a seguir padrões, a seguir como todo mundo. Tem uma linha que tem que seguir e vai todo mundo faz a mesma coisa. A gente nasce, é criado numa família, entra para uma escola, todo mundo estuda as mesmas matérias, depois a gente define uma faculdade e vai estudar na faculdade, depois consegue um emprego, tem uma vida tradicional, entra no trabalho geralmente de 8 a 5, 8 a 6, enfim. Essa corrida dos ratos, esse sistema que é projetado para fazer a gente apenas reagir, apenas a sobreviver. E aí no nosso pequeno tempo livre que a gente tem entre um trabalho, um deslocamento de carro, de ônibus e estudo, a gente procura fazer algo que nos satisfaz, algum hobby, algum esporte. Só que na verdade eu sinto que deveria ser o contrário. A maior parte do nosso tempo deveria ser ocupada fazendo algo que faça sentido pra gente. E aí eu não estou dizendo que todo mundo tem que seguir uma rotina X ou Y. Pelo contrário, a gente deve sim experimentar modelos diferentes de trabalho e de vida. Só que a questão é, quando eu deixo de tentar experimentar algo diferente só porque eu tenho medo ou então porque eu não fui ensinado desse jeito, eu acabo abrindo mão de experienciar infinitas possibilidades. Eu, por exemplo, no começo da minha carreira profissional, eu fui concursado público no Brasil. Eu era da aeronáutica, durante 7 anos da minha vida eu passei como militar na aeronáutica e aquilo não servia para mim. E foi um movimento muito complexo eu conseguir sair desse modelo tradicional de um trabalho com uma renda fixa, um certo status, para escolher algo diferente. Para sair daquele padrão, sair daquela caixa que eu estava inserido durante muito tempo e experimentar algo novo. No meu caso, eu escolhi viajar, eu escolhi mochilar pela América do Sul. E eu posso dizer para vocês que foi uma das melhores experiências da minha vida. Durante quase 6 meses eu viajei sozinho pela América do Sul, conhecendo lugares incríveis, pessoas maravilhosas, tive experiências sensacionais, vivi coisas que eu jamais imaginava viver. Na verdade sim, imaginava já, quando estava dentro da caixa, que me fizeram abrir a cabeça e enxergar o mundo com outros olhos. E é isso que eu quero trazer com esse vídeo de hoje. Como o mundo que a gente vive é projetado para nos manter numa caixa, para nos manter num padrão, seguindo um padrão que a gente nem se questiona por que estamos seguindo. E cada vez que a gente segue algo sem ao menos questionar e simplesmente fazer por fazer, a gente se distancia e se afasta da nossa essência. A gente vai se conhecendo menos e menos, apenas entrando nesse modo sobrevivência que espera por um final de semana para talvez fazer alguma coisa diferente.
E a vida vai passando, a gente vai ficando cada vez mais frustrado, vai tendo crises de identidade, episódios de ansiedade, depressão. Isso tudo porque a gente não escuta a nossa voz interior, a gente não consegue se conectar com a nossa verdade. E o que eu comecei falando nesse vídeo, que pra gente ser a gente mesmo por inteiro exige coragem, é muito verdade. Porque eu sinto que é muito mais fácil a gente ignorar os nossos sonhos e vontades e contar uma história pra gente mesmo de que tá tudo bem. E no fundo não tá. É muito mais confortável continuar numa zona de conforto, mesmo que desconfortável, mas exige muito menos esforço do que a gente empreender ou criar algo novo ou materializar algum sonho. E eu tô falando isso por experiência própria. Eu tô nesse processo de criar novos projetos, de trazer as minhas ideias pro mundo, e quantas travas eu tenho encontrado. Quanto auto-julgamento, quanto autossabotagem. Então é um processo muito forte, é um processo muito profundo que exige sim muita coragem. Coragem pra gente olhar pro nosso ser por inteiro. Coragem pra gente olhar para as nossas sombras. Coragem pra gente olhar para coisas que a gente talvez não queria olhar, que estavam lá guardadas naquela gavetinha do subconsciente, que a gente nem lembrava. Alguns traumas do passado, algumas decepções, alguns sonhos que a gente não realizou. E de novo, quanto mais a gente vai ignorando isso, mais vai deixando de lado, maior é a resistência e mais coragem é demandada de nós para conseguir dar esse passo, para romper com esse padrão, para conseguir ir pro novo, porque a gente acaba ficando muito mais distante do nosso ser. A minha ideia com a criação de todo esse conteúdo aqui é compartilhar com vocês como tem sido esse meu processo de autoconhecimento, de redescoberta, de reconexão comigo e de conseguir trazer para o mundo os meus projetos, as minhas ideias, porque lá no fundo eu sei o que significa para mim, eu sei o quão importante é eu materializar tudo isso, só que eu também sei e tenho experienciado o quão desafiador é, porque como eu falei, a gente vai acabar entrando em algumas salas do nosso ser, em alguns quartos que não estavam mais acesos, que quando a gente liga a luz para enxergar a primeira vez, não é tão confortável, tem muita bagunça lá dentro, mas é necessário que a gente consiga olhar para isso, para entender o que funciona, o que não funciona, o que faz parte da gente, o que não faz parte da gente, e a partir desse lugar sim, buscar por essa reconexão com a nossa alma, com a nossa essência e relembrar quais são os nossos sonhos, o que a gente gostava de fazer quando era criança, quais foram os planos que a gente já teve e acabou guardando numa gaveta e ignorou simplesmente por causa da rotina, porque estava muito corrido, porque não tinha tempo. Então, de novo, ser a gente por inteiro exige muita coragem. E além de tudo que eu falei, vem o medo do julgamento. O modelo como a gente é inserido numa sociedade atual é na base do julgamento. Se a gente foge um pouquinho do padrão como está sendo criado um conteúdo, por exemplo, a gente é julgado ou o algoritmo ignora, porque todo mundo tem que seguir um padrão. Então, eu sinto que a minha principal missão, tanto com a criação de conteúdo, quanto com as minhas fotos, com os meus vídeos, enfim, com o meu servir, é trazer essa consciência para o máximo de pessoas possível de que, sim, é possível ser você 100% autêntico. Só que vai exigir muita coragem e vai exigir muita disciplina, porque é muito fácil a gente cair no vitimismo e é muito fácil a gente cair na comparação e acabar fazendo mais do mesmo. Só que, de novo, quanto mais tempo a gente ignorar ou demorar para olhar para esse lado, mais resistência vai ser criada e mais difícil vai ser de romper com esse véu, de sair dessa caixa. Então eu te faço um convite para olhar para a tua vida hoje, mas olhar de verdade. Quais são os pontos da tua vida hoje que estão te deixando desconfortáveis? E o que eles significam para ti, qual a importância que eles têm? Ou então ainda, o que na tua realidade ou na tua rotina diária estão fazendo com que tu te afaste de ti, da tua essência? Faz essa análise, seja sincero consigo mesmo, 100% sincero, escreve de repente isso no papel, as coisas que te deixam triste, o porquê que tu não tá feliz com algo, o que tu gostaria de realizar, quais são os sonhos que tu tinha quando criança, quais são os teus desejos, vontades, aquilo que tu sabe, só tu sabe, que tá lá dentro, e a gente não tem esse tempo, esse espaço para se escutar. Então eu te faço esse convite, tira esse tempinho para ti, escreve um pouquinho, analisa e sente como é que tá a tua vida hoje, se tá indo numa direção que faz sentido, que está ressoando com a tua essência e com a tua alma, ou se tu tá sendo apenas levado pela vida, não tá seguindo um fluxo tão natural assim. Eu acho que a principal mensagem desse vídeo era essa. Se tu gostou do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário para saber se esse vídeo foi relevante para ti. De repente manda para um amigo ou para uma amiga se fez sentido. Se inscreve no canal e como sempre eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!